Na transição planetária, ocorre uma mudança na forma de funcionamento do orbe. Olha o que vai acontecer. Antes da transição, todas essas entidades difíceis precisam ter uma chance de renascimento. Então, elas renascem em massa. Aquilo que estava muito regrado antes da transição muda de sentido. E as entidades do mundo espiritual são todas libertadas. Os porões do mundo espiritual são abertos. E uma série de espíritos profundamente perturbados do ponto de vista sexual, do ponto de vista do poder, dos interesses materialistas, da intolerância religiosa, da intolerância política, da intolerância racial. Espíritos com esse perfil se derramam sobre a face do planeta. Qual o objetivo disso? Oferecer aos homens a oportunidade de saberem se mudaram, porque esses espíritos vêm para a Terra para tentar a sua mudança. É uma derradeira oportunidade de existência para que eles consigam se transformar. Porque aquele planeta onde eles estão vai deixar de ser provas e expiações, vai mudar para outro. Se for esperar a maneira do ritmo natural de encarnação deles, não vai dar para todos. Então, abrem-se as portas e descem de uma vez só. E os homens têm a oportunidade de saber se eles realmente absorveram todas as lições que as religiões lhe deixaram. Se eles, de fato, houverem aprendido o bem, mesmo diante das sugestões do mal, eles permanecerão no seu propósito superior. Mas aqueles outros que, de alguma maneira, não conseguirem se afinar com os ideais superiores, eles vão naturalmente se sentir atraídos por essas ideologias ou vão sentir ódio por essas ideologias, demonstrando que são almas imaturas. Então, qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? O momento que estamos vivendo hoje é a da descida dessa quantidade imensa de entidade perturbada sobre o planeta. É que vocês estão muito jovens, vocês não têm noção, mas não era assim no passado. Hoje está bem mais complicado do que foi no ontem. Hoje a nossa sociedade ela vive uma série de conflitos e a gente fica se perguntando, mas não é possível que a sociedade está pensando assim. Não acredito que a gente pense assim. Porque a chegada dessas entidades perturbadas é de tão grande número que elas estão convencendo as pessoas a pensar diferente daquilo que era previsto antes. Então, está havendo uma desconstrução de vários valores que a nossa humanidade possuía. Então, essa transição planetária é um chacoalhar para saber, você é realmente bom? Se você for realmente bom, a perturbação do mal não vai levar você para o caminho errado. Porque é uma coisa muito importante da gente entender. A transição planetária não é do planeta, é sua. Então, é você que tem que ser uma pessoa de regeneração, não é o planeta. O planeta vai ser de regeneração quando uma quantidade muito grande de pessoas for de regeneração. Mas é cada indivíduo que é. É como, por exemplo, a floresta. Se alguém perguntar assim, qual é a cor da floresta amazônica? As pessoas vão dizer, a cor da floresta é verde. Não. Quem é verde é a cor da folha das árvores que constituem a floresta. É cada folhinha verde dá a sensação de que a floresta é verde. Mas quem é verde é cada indivíduo. Então, se eu me transformo, o outro também, o outro, o mundo tem um jeitão de regeneração. E aí que quando chega nessa hora, se eu for realmente uma pessoa de regeneração, não importa muito a perturbação que me circunda. Eu tenho certeza do que eu tenho para fazer. As sugestões do mal não me seduzem. Mas se eu for alguém ainda indeciso no bem, esse período da transição vai saber quem eu sou. É a separação do joio e do trigo. Faz encarnar uma série de entidades perturbadas e diz, deixa eu ver se eles vão sair bem. Se apesar das sugestões do mal eles conseguirem entrar pela porta estreita, é porque eles verdadeiramente estão alinhados com um propósito superior, estão marcados para serem espíritos do mundo de regeneração. Então, esse é o primeiro momento que a gente vai viver, o momento da chegada dessas entidades perturbadoras. Depois da chegada dessas entidades perturbadoras, o segundo momento vai ser o da confusão, do desequilíbrio das forças. O Cristo dizia que o primeiro momento é a chegada dos falsos cristos, que é essas ideologias. Depois vem a confusão, a briga, tumulto, as guerras, rumores de guerras, que não são guerras físicas, são guerras ideológicas. Nós estamos vivendo o período das guerras ideológicas. Terceiro dos sinais que a gente tem do processo de transição, que está lá no capítulo de Mateus, no
24, no chamado sermão profético, primeiro os falsos cristos, depois a ideia de que haverá guerras e rumores de guerras, e o terceiro sinal vai ser a perseguição aos cristãos. Haverá uma perseguição a todas as pessoas que propuserem o bem. Está acontecendo. As pessoas que procuram defender a ideia do bem e do amor, elas frequentemente são perseguidas numa sociedade marcada pelo ódio. Então, essa é a nossa terceira situação, o terceiro momento. O quarto momento que é apresentado na transição, segundo Jesus, é a disseminação do ódio, do desamor, das traições e de uma série de condutas equivocadas. Nós já estamos tendo também. Então, essa nós estamos vendo. Pode ir na rede social ver o que mais tem. Ódios, agressões, violências. Isso é muito típico do processo da transição. Quinto sinal, diz o Cristo, será a chegada dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são os que divulgam as ideias dos falsos cristos. Então, os falsos cristos vêm trazendo as ideologias e os falsos profetas são os que estimulam a viver essas ideologias. Traduzindo para uma linguagem mais atual, são os influenciadores digitais de hoje. A ideia não é deles, mas eles são replicadores dessas ideias e promovem o desequilíbrio da sociedade. Eles estão a serviço de quem? Dos falsos cristos. Então, são determinadas entidades encarnadas na Terra que possuem influência sobre determinados segmentos sociais e que, a partir da influência que têm, elas promovem o desequilíbrio de todas essas questões. Penúltimo sinal, sexto. E por se mostrar grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Muita gente vai desistir de fazer o bem. Muita gente vai dizer que a Terra já não tem mais jeito, não tem mais conserto. Essa também é uma expectativa de teste da perseverança, da fé, da crença de dias melhores. E muitas pessoas, eu não estou me referindo aos espíritas em si, mas muitas pessoas se sentirão estimuladas a, de repente, abandonarem suas ideologias porque acreditam que realmente não tem por que elas permanecerem nessa perspectiva, porque o mundo, na cabeça delas, já teria acabado. Falta só o sétimo sinal. Todos os sinais, o Cristo fala assim, mas ainda não será o fim da transição. Tararará, não será o fim. Aí ele diz, fala o sétimo sinal e diz, aí terminará. Aí acaba a transição, acaba esse tempo. Qual é o último dos sinais? Ele diz, e o evangelho será pregado em toda parte do planeta. Aí podemos dizer, puxa, a live cumpriu isso. A live ajudou bastante, tá? Porque realmente nós chegamos em lugares que a gente nem imaginava chegar. Mas nós não chegamos em todos os lugares do planeta. Só tem uma possibilidade de nós chegarmos em todos os lugares, reencarnando lá. Então, o Brasil ser o coração do mundo não é porque ele ama, é porque é o coração que pulsa e empurra o sangue para todo o organismo. Então, o que fez o Cristo? Juntou todo mundo no Brasil para fazer um curso de mestrado e de doutorado da parte espírita. Então, eles estão hoje fazendo todo tipo de conhecimento. Tem tanta literatura espírita que se uma pessoa nascer no Brasil já sabendo ler e começar a ler desde o parto, ficar 100 anos sem dormir, só lendo, ela não lê toda a literatura espírita que está disponível na mão dela. Não dá conta de ler. Nós não conseguimos ler tudo que foi produzido em termos de espiritismo. Tem muita coisa. Agora, se você nascer na Polônia, sabe quantos livros tem lá? Eu não sei, mas é bem pouquinho. Muito pouco. Então, é preciso que a gente vá para esses lugares. Nosso verdadeiro desafio não é nesta encarnação, é na próxima. Nós estamos todos juntos aprendendo espiritismo e na próxima o coração vai pulsar e vai pegar o sangue e vai bombear pelo planeta inteiro. Nós vamos renascer na Grécia, no Afeganistão, na Birmânia, na França, no Brasil também. Mas nós vamos nos espalhar pelo planeta inteiro, fora e dentro do espiritismo, fora e dentro da religião, fora e dentro da filosofia,
fora e dentro da ciência, fora e dentro das artes. E aí nós vamos trabalhar esse conhecimento espalhado sobre a terra para cumprir a última parte que está faltando do sermão profético. Então, o que tem a ver a minha vida com a transição? É o meu preparar para o grande desafio que a gente tem para viver. Não desperdicemos o nosso tempo ficando nas redes sociais agredindo pessoas. Façamos o nosso papel de disseminadores do bem. Nós estamos vivendo hoje um período que tem muito luto. Tem muitas pessoas que dariam tudo para ter uma migalha da informação espiritual que você tem. Mas o que você faz? Você pega o conhecimento espiritual e não usa. E fica na rede social falando mal das pessoas. E as pessoas ávidas por um consolo, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, perdeu o irmão, perdeu o esposo, e você na rede social falando mal das pessoas. Nós temos 3 informações espirituais muito importantes para o dia de hoje. Primeira, Deus está no controle de todas as coisas. A fé está profundamente abalada nos dias atuais. Segundo, a humanidade vai melhorar. Tem muita gente achando que estamos indo para o caos. E terceiro, a vida continua. Essas 3 verdades são muito importantes para os nossos dias atuais. Mas nós não estamos sabendo trabalhar com isso. A gente só fica falando de política, atacando os outros, odiando pessoas. E aí nós estamos não só atrapalhando o processo de desenvolvimento do planeta, pela informação que a gente não repassa, como também deixando de nos prepararmos para a próxima existência. Na próxima, não necessariamente seremos espíritas. Então, se eu não me apropriar desse conteúdo, se eu não me transformar realmente com o conhecimento que o Espiritismo me oferece, quando eu renascer em outro lugar, numa outra circunstância, longe do Espiritismo, eu terei essa ideia inata de que o amor e o perdão são a regra da vida? Ou eu farei de novo tudo errado? Então, a gente precisa, nesse momento de transição, aproveitar ao máximo as oportunidades que o Espiritismo nos oferece, mudar verdadeiramente ao máximo as nossas vidas, porque na próxima existência, muito provavelmente, o grande desafio vai chegar. O encerramento da fase da transição planetária é a grande convocação de todos nós para nos espalharmos sobre a face do planeta. Não só os espíritas, mas todas as criaturas que hoje militam no bem, espalhadas sobre a face do orbe para estimular a humanidade a viver dias melhores em termos espirituais. Essa é a grande convocação e a grande motivação para nós respondermos à pergunta: qual é o meu papel na transição? O que é que eu tenho a ver com tudo isso que está acontecendo no meu planeta?